Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Seja bem-vindo a mais uma EBD online. Bom, querido, nós estamos falando ao longo do tempo sobre adversidade e como nós temos vencido essas adversidades. E o tema dessa lição de hoje é como vencer a adversidade da incredulidade. Tá? O texto que nós vamos usar está em Isaías capítulo 53, versículo 1. Essa lição é a lição de número 10. Se você é uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus, se você é uma pessoa que gosta de conhecer mais, de fazer o uso mesmo da palavra na sua vida, eu quero te falar que você está no lugar certo. Então fique comigo até o final desse vídeo, que eu creio que Deus vai falar muito forte no seu coração, porque esses estudos aqui tá muito bacana, ele tá muito rico em conteúdo, e eu creio que Deus tem falado muito forte em nossos corações através desses temas aqui. Amém? A lição que nós estamos estudando, essa é a lição de número 10. Amém, queridos? Todos abriram? Isaías capítulo 53, versículo 1. Vamos lá, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Por enquanto só até aqui. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu clamo a Ti, eu clamo a Tua presença neste momento, eu clamo a presença do Espírito Santo, para que vá de encontro, Senhor, a cada vida, a cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, que está vendo esta mensagem. Pai, que o Senhor toque no coração neste momento, que o Senhor abra a mente de cada pessoa neste momento, para que nós possamos entender, ó Deus, e compreender a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra, ela venha cair em nossos corações, ó Deus, como semente. Torne os nossos corações neste momento como terras férteis, para que nós possamos receber a Tua semente, a semente da palavra de Deus, e possa crescer e germinar, ó Deus, e dar frutos em nossos corações. Por isso, ó Pai, que a Tua graça esteja sobre nossas vidas, que o entendimento do Espírito Santo esteja sobre nossas vidas nesse momento. Assim eu te louvo, te agradeço e te glorifico. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bom, para que a gente possa introduzir a nossa palavra aqui, nosso estudo, quem foi Isaías? Isaías foi um homem, usado por Deus, foi um profeta usado por Deus. O seu ministério, ele teve cerca de 40 anos que Isaías ministrou, Isaías pregou, Isaías profetizou. E pela forma que Isaías escreveu o texto, o seu livro, a forma literária, teólogos dizem aqui que Isaías foi uma pessoa muito culta e ele tinha um acesso ao palácio. Ele frequentava a corte real, E como foi basicamente o seu ministério? Como foi a situação que Isaías encontrava nesse período aqui? Bom, o povo era praticamente um povo descrente, Existiam algumas pessoas que eram fiéis, mas por sua maioria, a maioria das pessoas eram descrentes. Os governantes eram pessoas corruptas. Os governantes, eles acreditavam mais nas suas alianças políticas, faziam mais fé nas suas alianças políticas do que criam em Deus, criam que Deus poderia ajudar de alguma forma. Então, aqueles acreditavam mais na força mesmo do seu braço. Não, nós vamos resolver, nós vamos fazer e nós vamos desenrolar, nós vamos fazer essas alianças políticas com os outros povos,
porque dessa forma nós não vamos ter guerra, nós não vamos ter problemas. Então é muito mais fácil nós fazermos alianças políticas, né, alianças pagãs, né, com outros povos, do que seguir a palavra de Deus. Então essa era a forma a qual eles pensavam. E não só os governantes, mas também os povos, né, as pessoas que existiam em Israel naquele período. Então, queridos, e logo depois Isaías vem aqui fazendo diversos tipos de profecias, e a sua profecia era uma profecia de confronto, onde ele confrontava o pecado do povo, e ele ministrava, ele pregava também para o arrependimento da salvação, e aonde ele vem pregando, né, sobre Jesus. Por isso que algumas pessoas eles tinham também essa dificuldade de interpretar, né, essa ministração, essa pregação de Isaías, porque como é que eles iam acreditar em algo, em uma pessoa que era inocente, e que esse inocente ele ia trazer a salvação das pessoas? Porque é muito mais fácil você acreditar, né, num culpado, né, e esse culpado ter que pagar o preço, né, por sua culpa, ser julgado por seus pecados, pelos seus erros, e pagar por esse preço, do que uma pessoa inocente ter que pagar pelo preço, né, de muitos culpados. Então era algo improvável. Hoje nós entendemos e nós temos conhecimento da palavra, e sabemos que Jesus, né, foi o inocente que pagou o preço, né, pelos nossos pecados. Mas quando Isaías ele trouxe esse tipo de ministração, trouxe esse tipo de pregação, trouxe esse tipo de profecia, as pessoas tinham dificuldade de entender. Por isso aqui no texto ele vem falando: quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ou seja, ele estava perguntando quem crê. Em algumas outras traduções, vou ler para você aqui, ó, numa tradução mais atual, assim diz a palavra também: o povo diz, quem poderia acreditar naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Deus eterno estava agindo? Então olha só, são dois tipos de traduções aqui, e nessa linguagem mais atual, quem poderia acreditar naquilo que ele estava falando? Quem poderia acreditar naquilo que Isaías estava pregando? Porque era praticamente algo absurdo. E aí nós entramos nesse texto, e aí nós entramos nesse estudo, né? Vencendo a diversidade da incredulidade. E o primeiro ponto que eu quero estar estudando com vocês aqui é o seguinte: em algum momento da diversidade vem o fato das pessoas não acreditarem em nós. Bom, nos dias de hoje também não é diferente. Assim como nos dias de Isaías as pessoas tinham essa dificuldade de acreditar nele, para a gente também não é diferente. Para quantas pessoas você já ministrou a palavra e quantas pessoas deixaram de acreditar em você? Quantas pessoas já te chamaram de fanático? Quantas pessoas já te chamaram de louco porque você resolveu seguir a palavra de Deus? Você foi radical nas suas escolhas. Quantas pessoas, né, que você já orou e talvez já até chorou, né, por essas pessoas, e porque não quiseram ouvir a palavra de Deus. Então hoje também nós encontramos essa dificuldade, né, de poder ministrar, de poder falar a palavra de Deus. Entes queridos, pessoas de nossa família, muitas das vezes nós falamos, ministramos, e parece que a palavra entra no ouvido e sai no outro, né? Pregamos para vizinho, pregamos para pessoas que às vezes têm perdido a vida com drogas, né? Tem se perdido no vício, tem se perdido no álcool,
tem se perdido de diversas formas. E você vê aquelas pessoas caminhando, por caminhos que às vezes no coração dele ele acha que está sendo feliz, porque a palavra nos fala que existem caminhos que para o homem parece ser luz, mas no final são trevas. E as pessoas olham para esse caminho e acham que está num bom caminho. Às vezes está caminhando numa religião que às vezes pode até parecer ser bonito aquilo que é pregado nessa religião, mas a palavra ela é distorcida, e às vezes a pessoa vai por um caminho e chega no final desse caminho, às vezes ele pode se deparar e ver que tudo aquilo ali que ele seguiu não é o verdadeiro caminho. Então, para a gente hoje também ministrar a palavra, nós encontramos essa dificuldade. A dificuldade que as pessoas têm de ouvir a nossa mensagem. E muitas das vezes, querido, quando você prega, quando você ministra, quando você ora, intercede, clama, a Deus por essas pessoas, muitas das vezes o teu coração ele acaba se entristecendo. Muitas das vezes eu já vi pessoas ficando frustradas porque prega e pessoas não dão ouvido. E você às vezes pensa, será que o problema é comigo? Será que as pessoas não querem ouvir? Por que as pessoas não querem ouvir? E muitas das vezes pessoas se frustram, pessoas ficam tristes, porque é natural, a natureza do ser humano às vezes fica triste com essas situações. Mas a palavra de Deus ela nos conforta quando o Senhor nos diz que há tempo para todas as coisas. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz a palavra que há tempo para todas as coisas debaixo do sol, em cima da terra, há tempo para todas as coisas. E eu creio que quando você ministra a palavra, quando você prega a palavra, uma hora, um certo tempo, a palavra vai atingir um alvo. É o que diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus ela nunca volta vazia, ela sempre vai atingir um objetivo. Eu tinha um conhecido, e assim que eu me converti, tinha mais ou menos uns 3 meses de convertido, e eu achava que aquela pessoa nunca ia se converter. Nós estudávamos juntos, eu tinha aproximadamente acho que uns 20 anos, e aí eu me converti, recém-convertido, naquele gás de ministrar a palavra, de pregar a palavra, e eu pregava a palavra a todo momento, para os amigos da escola. E aí esse jovem, ele caçoava de mim, ele brincava com a palavra de Deus, e muitas das vezes eu pregava para ele, e às vezes eu pensava, essa pessoa nunca vai se converter, esse cara nunca vai se converter, porque o cara era tão profano, e ele contava as histórias de bagunça dele, contava as histórias que ele fazia, na sala de aula, a zoeira que ele fazia, e eu achava, gente, esse cara nunca vai se converter, esse cara é muito profano, esse cara não quer saber nada de Deus, está muito, muito afastado de Deus. E aí se passou o tempo, nós terminamos ali o estudo, e depois eu encontrava com ele esporadicamente, só cumprimentava de longe, e aí fulano, e aí tudo jóia, beleza, tal. E aí passou-se os anos, eu trabalhei em outras empresas, fui trabalhar fora, e uma certa vez eu voltando do trabalho, eu encontrei essa pessoa, e ele estendeu a mão para mim e deu a paz do Senhor, e eu fiquei muito contente por aquilo ali. E aí Deus me fez lembrar daquilo que eu pensava lá atrás.
Eu achamos que ele nunca ia se converter. Então, muitas das vezes você ministra a palavra de Deus e você acha que aquela pessoa nunca vai se converter, ou você ministra a palavra de Deus, você prega o evangelho, e às vezes aquela pessoa ela se comporta de uma certa forma, onde você acha que aquela pessoa é muito profana, mas às vezes aquilo ali, aquele tipo de comportamento é só exterior, porque o interior mesmo, só quem sabe é o Senhor Jesus. Porque você ministra, mas a palavra de Deus, querido, ela sempre vai atingir um objetivo. Então, se você hoje tem ministrado a palavra, se você tem pregado o evangelho, e você acha que talvez essas pessoas nunca vão se converter, ou se você tem desistido dessas pessoas, porque você tem pregado há anos e anos e anos o evangelho para essas pessoas, né, para os seus parentes, para os seus vizinhos, né, para as pessoas que você gosta, até mesmo para pessoas que você encontra no dia a dia, e essas pessoas nunca se convertem. Meu querido, eu quero te falar uma coisa: que você não desista, que você continue ministrando o evangelho, porque a Bíblia nos ensina também que há castas de demônio que só sai com jejum e oração. Então, é como diz aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meu irmão, persista, insista ministrando o evangelho, porque Deus, né, vai tocando no coração, Deus vai ministrando, e uma certa hora, um certo momento, né, eu creio que essa pessoa vai se render aos pés do Senhor. Amém? Assim como essa pessoa, esse conhecido meu, ele levou anos para se converter, eu creio que também pode acontecer com essa pessoa que você tem ministrado. Então, nunca deixe de pregar a palavra, nunca deixe de ministrar o evangelho, por mais que pareça que essa pessoa nunca vai se converter, não desista, insista e pregue sempre o evangelho. Amém? Segundo ponto que eu quero estar compartilhando com vocês: a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre a quem nós amamos também. Então, a incredulidade, querido, ela impede as bênçãos de Deus. A incredulidade, falta de fé em Deus, em sua provisão. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de receber as bênçãos do Senhor por conta da incredulidade. Incredulidade, insegurança nas promessas de Deus. Incredulidade impede o agir de Deus. Incredulidade não é falta de compreensão da palavra, e sim desobediência às ordens de Deus. Bom, vamos ver alguns exemplos aqui de pessoas que foram incrédulas e que deixaram de receber aquilo que Deus tinha para a vida deles. O exemplo mais comum que nós temos aqui é a história do povo de Israel, né, no deserto. Uma geração inteira, né, deixou de receber a promessa de pisar na terra prometida, porque aquele povo foi um povo incrédulo. Olha só, queridos, a incredulidade é algo terrível, e a incredulidade acaba sendo, né, tem muitas pessoas que às vezes, não, mas eu sou incrédulo, mas eu não acredito porque eu não entendo a palavra de Deus. Não, querido, a incredulidade não é falta de compreensão na palavra, mas a incredulidade é a desobediência das ordens de Deus, porque a incredulidade, ela acaba nos afastando do Senhor, e de uma certa forma a incredulidade é pecado, né? Se você, né, eu até te faço essa pergunta: você acredita que a incredulidade é pecado? Se você acredita que a incredulidade é pecado ou não acredita, eu quero que você até deixe nos comentários aí, falando, né, o que você acha da incredulidade. Incredulidade é pecado ou não? A incredulidade, de uma certa forma, ela acaba sendo pecado, porque tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor é pecado.
Tudo aquilo que te afasta de Deus é pecado. E como que você se torna incrédulo? A partir do momento que você desacredita que Deus existe. Você desacredita, né, na veracidade de Deus. Você desacredita no poder de Deus. Você desacredita, né, na provisão do Senhor. Ou seja, você não acredita que Deus pode agir na sua vida. Então, se você desacredita, você afasta Deus de você. Se você desacredita, você impede que Deus age na sua vida. Mas isso, a sua incredulidade, ela não apaga o amor de Deus. Para você ver como é que Deus é tão misericordioso e para você ver que Deus, ele é tão fiel. Vamos ver esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 13, versículo 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Então, olha só, Jesus aqui, quando ele foi para Nazaré, ele começou a fazer alguns milagres. Mas algumas pessoas olhou para Jesus e falou assim: esse aí não é o Nazareno, filho do carpinteiro? Então eles desacreditaram no poder de Deus. Eles olharam para Jesus, né, de uma forma natural. E aí não reconheceram o Deus, né, verdadeiro, né, o Filho de Deus que estava ali sob a pessoa de Jesus. Ou seja, muitas das vezes, né, quando desacreditamos que o Senhor Jesus pode fazer alguma coisa em nossas vidas, né, ele deixa de fazer. Mas ele deixa de fazer não é porque ele não quer fazer, não é porque ele não pode fazer, mas é porque nós não acreditamos que ele pode fazer. Então a fé, queridos, a fé é algo que vai na contramão da realidade. A palavra de Deus nos ensina que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Então, um exemplo aqui, uma pessoa que está enferma, né? Uma pessoa que tem um câncer ou algo parecido, algum tipo de enfermidade, e aí o médico fala que não tem solução para essa pessoa. O médico desengana, está desenganado pelos médicos. Então, se nós acreditarmos, né, de forma natural, nós entramos nesse tipo de realidade e você de fato vai falar assim: realmente não tem jeito. Mas a fé, ela faz com que você pense totalmente ao contrário. Então a fé, ela vai na contramão, às vezes, da realidade que nós estamos vivendo. Tudo, né, vai caminhando para o contrário, né? Mas a fé, ela é diferente. A fé, ela faz você ir na contramão. Enquanto as pessoas estão falando que não tem jeito, não tem solução, né, você pensa de forma diferente. Eu creio que Deus pode me curar. Eu creio que Deus pode fazer algo. Eu creio que Deus pode abrir uma porta de emprego. Eu creio que Deus vai salvar toda a minha família. Eu creio que Deus vai tirar o meu filho do tráfico das drogas. Eu creio que Deus pode fazer. Porque a tua fé, querido, a tua fé, ela vai na contramão do mundo. A tua fé, ela vai na contramão da realidade que às vezes parece ser impossível, né, ser mudada. A tua fé entra e faz a diferença. Porque quando não tem mais jeito, né, de nós lutarmos com a força do nosso braço, né, quando não tem mais jeito, né, de nós fazermos alguma coisa, aí que Deus entra e muda toda a história, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, aqui nós vemos diversos tipos de pessoas. Nós vemos também lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, quando Jesus chega para fazer uma cura, e aquele homem falou assim: se tu podes, né, então faça. E aí Jesus falou, vamos conferir lá em Marcos capítulo 9, versículo 23.
Marcos capítulo 9, versículo 23. E aí, né, o homem pergunta, versículo 22, muitas vezes o Espírito o jogava no fundo, no fogo e na água, para matá-lo, mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Aí Jesus fala, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé, responde Jesus. Aí o homem falou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais, gritou o pai. Então, queridos, Jesus fala, se eu posso, tudo podes aquilo que crê. Então, tem muitas das situações na nossa vida que às vezes não acontece porque nós limitamos o poder de Deus. Nós limitamos aquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Então, aquele homem estava limitando o poder de Deus. Se tu pode, Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Se tu queres, Senhor, faz isso. Se tu podes, querido, Deus pode todas as coisas. Basta que você acredite que Deus pode fazer. Que eu creio, né, que Deus ele pode realizar infinitamente bênçãos na sua vida. Então, não limite o poder de Deus, não limite a tua fé. Amém? Terceiro ponto. Precisamos preservar a nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia, para que por meio de nós as pessoas venham conhecer ao Senhor. Amém? Então, a nossa fé, querido, ela tem que ser cultivada. Assim como uma pessoa vai para a academia e ele começa a malhar, né, começa a pegar peso, e aí o músculo começa a crescer, você também tem que malhar a tua fé. Você tem que fazer a tua fé crescer. Assim como uma pessoa, ele começa a regar uma planta, uma semente, e aquela semente vai crescendo ao longo do tempo, a nossa fé também é assim. Ela tem que ser cultivada. A nossa fé ela tem que ser regada. A nossa fé ela tem que ser malhada, tem que ser alimentada, para que nós possamos adquirir a nossa fé, crescer, né, na fé. E como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente aumenta a nossa fé? A palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais você se enriquece, mais você acredita, né? E você vai adquirindo mais conhecimento, e aí a tua fé vai aumentando. Devemos perseverar. O que é perseverar? Perseverar é ser constante, permanecer, persistir e continuar. A fé vai muito mais além do que dizer que acredita em Deus. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, Tiago diz que até os demônios, eles acreditam em Deus. Então, queridos, acreditar em Deus, né, ter fé, vai muito mais do que só você dizer, eu acredito em Deus. Porque acreditar em Deus, muitas pessoas falam que acreditam no Senhor. Você ministra a palavra de Deus para uma pessoa e você pergunta, você acredita em Deus? Eu acredito. Na hora das tribulações, na hora das dificuldades, as pessoas falam, eu acredito em Deus. As pessoas vão para a igreja, as pessoas, né, se convertem, mas quando às vezes a situação acalma, muitas das vezes quando o mar se acalma, a tempestade passa, às vezes aquelas pessoas elas acabam se afastando do Senhor, acabam se afastando, né, dos caminhos do Senhor. Então
dizer que acredita em Deus, falar que acredita em Deus, isso é muito fácil na hora das dificuldades, isso é muito fácil no momento de angústia, no momento de escassez. Tiago fala que até os demônios, eles acreditam em Deus, mas a tua fé, ela tem que ter atitudes, a tua fé, ela tem que ter ações, a tua fé, ela tem que ter reações, a tua fé, ela tem que ela tem que mostrar, de fato quem você é. Independente se você está com Bíblia debaixo do braço, independente se você está vestido com um terno e gravata, independente se você está com uma saia longa, independente das suas vestes, querido, as pessoas olham para você e vê algo diferente em você. Você pode estar vestido, trajado de uma forma normal, e as pessoas olham para você e falam assim, existe algo diferente nessa pessoa. As pessoas olham para você e identificam a luz do Espírito Santo através do seu linguajar, através da sua maneira de se comportar, através da sua maneira de se expressar, de falar com as pessoas. As pessoas olham para você e vê a luz do Espírito Santo. Como é bom, querido, quando as pessoas chegam para a gente, independente de como estamos vestidos, e as pessoas olham para a gente e identificam a gente como cristão. Ou chega para você e fala assim, a paz do Senhor, meu irmão. Ou chega para você e fala assim, a paz, varão. Quantas pessoas já chegou para mim e falou assim, ô varão. E às vezes eu nem conheço a pessoa, mas as pessoas identificam como cristão e te dão a paz do Senhor e te cumprimentam. Ou fala para você e pergunta se você é cristão, se você é crente. É muito bom, você ser identificado dessa forma. Algumas vezes pessoas já me pararam na rua e já me cumprimentaram dessa forma. E eu fiquei muito feliz, porque é bom você ser notado dessa forma. É bom, quando as pessoas notam que você é um cristão, que você é servo de Deus, independente da maneira que você está da maneira que você está trajado, ou se você está com Bíblia, ou se você não está com Bíblia. É muito bom isso. Então, o seu testemunho, querido, o seu testemunho na sua casa, o seu testemunho, no seu bairro, ele tem que ser conivente com a sua fé. Ele tem que ser um testemunho de fé. Não adianta só nós falarmos da boca para fora que nós acreditamos em Deus, que nós cremos no Senhor, mas se o nosso testemunho, se a nossa conduta não condiz com a nossa fé. Então, para que a gente possa, de fato, ganhar vidas mesmo para o Senhor Jesus, para que a gente, de fato, venhamos ser bons evangelistas, o nosso testemunho é a nossa principal ferramenta. Porque quando você tem um bom testemunho, querido, as pessoas olham para você e te enxergam de forma diferente. E assim como o povo de Israel, eles, nos dias de hoje, nós temos que tomar bastante cuidado também com o que estão falando da fé. Hoje existe pela internet tutoriais, muitos coachings, muitas pessoas que às vezes trazem mensagem positiva, e nós temos que tomar cuidado que a autoconfiança, tem pessoas que estão confundindo às vezes a fé. A fé não é autoconfiança. Autoconfiança é você confiar em si mesmo, você achar que você pode, que você consegue. É bom sim termos autoconfiança. Só que a fé, ela não é autoconfiança. A fé é confiança em Deus. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm às vezes banalizado a fé, falando que você tem que ter fé em si mesmo, que você é uma pessoa capaz. Sim, você é capaz. Sim, você pode. Sim, você tem que confiar no seu potencial. Mas a fé, ela é confiança em Deus. A fé é confiança no Senhor. Amém? Então,
E o significado da fé, né, teologicamente, fé significa fidelidade, né? Fidelidade no Senhor, fidelidade em Deus. Então é quando você crer com fidelidade, isso é a fé. E a fé é a convicção de fatos daquilo que não se vê, daquilo que a gente não enxerga. Isso, muitas das vezes, nós não enxergamos, não conseguimos enxergar, às vezes, apalpar uma vitória. Você imagina, né, que você tem uma porta de emprego aberta, você imagina, né, a cura chegando, você imagina pessoas se convertendo, você imagina os seus familiares aos pés do Senhor e você acredita nisso, mas de fato aquilo ali você não está conseguindo às vezes apalpar, porque ainda não aconteceu. Então isso é a fé, é você acreditar naquilo que ainda não aconteceu e você acreditar verdadeiramente que Deus pode fazer. Amém? Então, queridos, hoje nós vencemos as adversidades da incredulidade dessa maneira. De maneira alguma você deixa, né, de pregar o Evangelho porque as pessoas não têm ouvido a tua mensagem. De maneira alguma você deixa de ministrar a palavra de Deus porque às vezes as pessoas estão caçoando de você, ou as pessoas, né, fazem pouco caso da mensagem que você traz. De maneira alguma, pregue sempre o Evangelho. De maneira alguma, desista, né, de caminhar na fé. Às vezes as coisas acontecem, as dificuldades aparecem, né, tribulações, provações, mas não deixe de perseverar na fé. Amém? Então, dessa maneira, nós sempre vamos conseguir vencer as dificuldades, né, e as adversidades da incredulidade. E hoje eu encerro por aqui, te encorajando a persistir na sua fé. Por mais que os tempos que hoje nós estamos vivendo sejam tempos difíceis, sejam tempos de angústia para muitas pessoas, mas mantenha a tua fé viva. Não perca a fé, não perca a esperança, porque vale a pena nós acreditarmos, vale a pena nós confiarmos no nosso Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu domingo e a tua semana. Amém? Graças a Deus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida
aqui na terra e no céu. Olha para Jesus. Olha para esse Deus de amor que enviou o seu único filho para te salvar. Olha, Ele vai levar a bom termo aquilo que te concede, e nenhuma das suas promessas hão de falhar, em nome de Jesus. Receba, olha para Ele. Olhando para Ele, eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando o coração. Quem Ele é? Pai das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha. Que mais? E que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. Se Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz.